Vamos ver agora em Atos, capítulo 20, o que aconteceu. Atos, capítulo 20. No verso 28 em diante. Portanto, aí estamos todos, sim? Este é o segundo verso da história. Portanto, veja por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos pôs por bispos, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou pelo seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falam coisas perversas para arrastar depois de si aos discípulos. O que é que está dizendo Paulo aqui? Que depois da minha partida, o cristianismo cessa. Isso é o que ele diz aqui. Depois de minha partida, não vai haver mais cristianismo. Você sabe que hoje não existe cristãos? Além do ministério Crescendo em Graça? Pastor, e todas essas ramas protestantes, católicas, todas as denominações, eles são crentes judaizantes, porque eles servem a Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré viveu como judeu. É daí que eles aprendem suas doutrinas. Por isso é que foi que o apóstolo Paulo disse, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que Paulo disse que deixemos as doutrinas de Cristo? Porque as doutrinas de Cristo foram debaixo da lei. E se tu imitas a Jesus de Nazaré, estás em lei. E por quê? Chamou pelos crentes que não são cristãos. Eles não são cristãos, eles são crentes judaizantes. Por que podemos verificar isso? Como podemos verificar isto? Muito fácil. Na Semana Santa, eles estão imitando a Jesus de Nazaré. Quando batizam a alguém, eles estão imitando a Jesus de Nazaré. Quando eles lavam os pés, há igrejas que têm lavamentos de pés, eles também estão imitando a Jesus de Nazaré. Quando confessam pobreza, eles estão imitando a Jesus de Nazaré. Quando tomam a Páscoa judaica, a chamada Santa Ceia, eles estão imitando a Jesus de Nazaré. Isso é judaísmo. Quando jejuam, quando se metem em uma igreja jejuando, isso é judaísmo. Quando eles dizem que o pecado está presente, isto é parte da doutrina de Jesus de Nazaré, porque o pecado estava presente. Quando eles dizem que o diabo existe, isso é judaísmo. Porque Paulo apresentou o quê? Cristo, quando morreu, tirou o pecado do meio, e quando morreu, destruiu ao diabo. Quer dizer que isto que Paulo diz aqui, quando eles dizem, depois de minha partida, eu sei, eles não sabiam. Olha, era com ele aqui presente, sem ter partido, ele via como se conduziam os crentes. A última ele disse, todos me abandonaram. Então ele disse, eu sou o que detém por agora o cristianismo em pé, ou seja, que o mantém em pé. Mas depois de minha partida, não vão perdoar o rebanho. Ele morreu e ficaram os apóstolos de Jesus de Nazaré pregando as doutrinas de Jesus de Nazaré. Então o cristianismo se acabou. Pastor, então não... Por todos estes anos não havia cristianismo? Não, havia judaísmo. Igrejas havia tão pouco? Haviam sinagogas judaicas, chamadas igrejas cristãs. Você visitava uma sinagoga, você nunca visitou uma igreja. Eu estive muitos anos em uma sinagoga pensando que era uma igreja cristã. Se você fosse católico, isso é uma sinagoga. Porque a missa, cada vez que se celebra uma missa, isso é recordar pecados. Cada vez que se celebra uma missa, isso é judaísmo. Eu não estou dizendo que eles são maus com isto. Eu estou tratando de explicar é que isso é muito bom para os judeus, se querem mantê-lo, mas não para os gentios, não para nós. Para nós viria o Cristo,
ressuscitado.